Então vamos para a palavra? Não saindo do tema que está sendo tratado no mês agora de agosto, que é o temor do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração tem esse título: Quando um pai anda com Deus. No Dia das Mães eu ministrei aqui, e aí eu pus história, contei a origem do Dia das Mães. Para os homens, as mulheres são... Então, essa ministração, ela é para toda a igreja. Porém, eu gostaria que os pais, aqueles que são, aqueles que ainda vão ser, que prestasse atenção nesse recado. Deus, Ele falou muito comigo. Eu tenho um hábito de, quando ministro a palavra, aqui na missão, eu usar o slide. E a ministração, ela dura uns 30, 40 minutos, 50 minutos no máximo. E eu estava fazendo as minhas contas. Geralmente eu gasto 5, 6 horas entre preparar o estudo, estruturar a mensagem e preparar o slide. Isso gasta tempo. E eu tenho percebido um mover de Deus numa direção. Alguns dias atrás, numa quarta-feira, eu ministrei aqui sobre a oração, que nós devemos nos aproximar de Deus como filhos, ter essa identidade de filho, porque Deus primeiro nos resgatou e nos tornou filho. E geralmente acontece assim: eu oro, falo, Deus, eu vou pregar tal dia, me dá uma palavra. E com uma semana de antecedência, com um prazo de antecedência, por uma inspiração, por um áudio, por um vídeo, por uma leitura que eu faço, o Espírito Santo me toca, é isso que você vai falar. Eu estou com a ministração de domingo, acho que sem ser esse domingo, o outro que eu vou ministrar, ela já está pronta, mas a de hoje não estava. E deu quinta-feira, eu fiquei apertado, porque o que eu vou falar? Está chegando o tempo, eu vou gastar tempo para poder montar. E quando foi na quinta-feira, o Senhor me deu essa palavra. Eu gostaria que você prestasse atenção desde o início. O primeiro texto que nós vamos ler está em Gênesis 8, Gênesis 6, 8. Eu comecei a colocar ali na frente do versículo qual que é a versão que eu vou usar, porque geralmente quando eu estou montando a palavra, eu leio várias versões do mesmo texto, e às vezes uma vai se encaixar melhor naquilo que eu vou falar, então eu vou colocar ali na frente, se depois vocês quiserem consultar, em cada versão, se a Bíblia de vocês forem diferente. Então diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Feche os olhos, por favor. Pai, mais uma vez nós estamos diante da sua presença, estamos diante da sua palavra, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Revela, Senhor, a Deus, essa palavra, da mesma forma com que o Senhor falou comigo, que o Senhor possa, Senhor, a Deus, transmitir o recado para os meus irmãos, que eu não venha macular esta palavra, que eu não venha manchá-la, mas que eu possa conduzir, ser usado como um canal de bênção. Senhor, a Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça e o que o Senhor venha em nossas vidas, e nesse momento agora o Senhor possa aparecer e falar nos nossos corações, que tudo que deixamos para fora da igreja possa agora estar guardados com o Senhor, porque nesse momento nós dedicamos a Ti, nós entregamos ao Senhor a nossa mente, a nossa atenção. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Veja, o título dessa mensagem é: Quando um pai anda com Deus.
E o exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Noé, um pai que andou com Deus. Atitudes que ele teve, que nós podemos trazer para a nossa vida e aplicar na vida da nossa família hoje, a partir de hoje, caso não tenha ainda feito isso. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, Moisés, quando escreveu Gênesis, ele deu testemunho de Noé. Ele disse que ele era um homem íntegro, que ele era um homem justo e que ele andava com Deus. Mas antes dele ser um homem íntegro, justo e andar com Deus, Moisés, ele disse que Noé achou graça com o Senhor. Mais importante do que destacar o comportamento, as ações de Noé, Moisés preocupou em primeiro dizer que a graça do Senhor alcançou a vida de Noé. É o que nós falamos aqui naquela quarta-feira. Nós só nos achegamos ao Senhor porque Ele primeiro se achegou a nós. Nós só vamos até Ele porque primeiro nós recebemos. Porém, a religião, ela nos ensina que nós precisamos obedecer para receber graça, obedecer para achar graça. Esse não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Não é obedecer, não tem nada que nós possamos fazer, o que nós daríamos ao Senhor em favor, em troca da nossa salvação. Nada nós podemos fazer. Certa vez, um jovem chegou até Jesus e perguntou para ele: o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus perguntou para o jovem: bom? Bom só existe um. Não há nada que você possa fazer, não há nada que você consiga realizar, que vai atrair a atenção do Senhor. Ele é bom. A religião ensina que para que você alcance uma graça, você precisa devolver tanto, X, um valor determinado. A religião, ela determina que para você alcançar uma graça, você precisa frequentar o culto de tal e de tal horário. A religião, ela coloca que se você não agir conforme aquele rito, você não recebe do Senhor a graça. Mas o evangelho genuíno de Cristo, ele diz que nós achamos a graça, nós recebemos a graça, e porque nós recebemos essa graça, aí sim nós obedecemos ao Senhor. Entende a diferença? João, ele quando escreveu a carta, ele disse assim, olha, 1 João 4,10, nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Então nós não obedecemos para receber a vida eterna. Nós não obedecemos para achar graça. Nós recebemos a graça do Senhor. E porque o nosso coração fica constrangido pela graça recebida, a partir daí, voluntariamente. E esse voluntário não é só de vez em quando, é uma vida entregue ao Senhor. Voluntariamente nós entregamos a nossa vida ao Senhor e dizemos, a partir de hoje eu vou te obedecer em todos os seus mandamentos. Esse é o evangelho verdadeiro, em que quando nós recebemos a graça, reconhecemos que a recebemos, e a partir daí temos uma vida transformada. Por isso, meu amado, às vezes nós imaginamos que para servir ao Senhor, eu tenho que deixar de fazer isso primeiro, eu tenho que deixar de fazer aquilo primeiro, eu tenho que consertar isso, eu tenho que consertar aquilo. E você tem razão, você precisa sim consertar várias coisas, eu preciso consertar várias coisas. Mas não é o que eu faço que vai atrair a graça do Senhor. É porque Ele me amou, é porque Ele te amou, é porque primeiro Ele entregou a você a graça.
Primeiro Ele se entregou a você. E aí, a partir disso, sim, nós nos aproximamos dEle e passamos a obedecer. De Adão até Noé, foram 10 gerações. Dá um intervalo mais ou menos aqui de 1000 anos, 1056, se a gente somar com as datas que estão em Gênesis capítulo 5. Quando Deus criou Adão, Ele colocou Adão num paraíso. E esse paraíso se chamou Éden. Dentro do paraíso, Deus colocou um jardim. E ali foi plantado Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, perderam a graça, perderam a presença do Senhor. E desde Adão, em cada uma das outras gerações que foram surgindo, cada uma delas foi se multiplicando em pecado. Aquilo ali são os anos, eu coloquei como curiosidade, os anos que cada um viveu. Até o dilúvio, até Noé, as pessoas viviam mais. Após o dilúvio, começou-se a diminuir a vida na terra, ao tempo de vida de cada ser humano. Mas até o dilúvio, e um pouquinho depois do dilúvio, ainda, nós vimos algumas pessoas assim. E aí se encerra. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido e muito naquelas gerações, de Adão até Noé. Havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias proviam das suas entranhas, eram sempre e somente inclinados à prática do mal. Não havia ninguém que buscasse o bem. Foi se multiplicando a maldade na terra. Versículo 6, então o Senhor entristeceu-se muito. Entristeceu-se, daqui a pouco eu vou falar dessa palavra. Por haver criado seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Também destaquei essa palavra, feriu profundamente, daqui a pouco nós vamos falar dela. Versículo 7, declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres, e as aves do céu, arrependo-me de tê-los feito. O Senhor, Ele erra. Como pode então alguém arrepender-se? Porque o arrependimento é quando você faz algo, reconhece que não fez bem ou que fez errado e se arrepende. Eu trouxe aqui essa palavra, nahan, em hebraico. Ela significa condoer-se, ter compaixão ou mudar de atitude diante a uma situação. Por que é bom às vezes a gente buscar conhecer palavras do original, do grego, do hebraico, do aramaico? Porque às vezes nós lemos um texto traduzido para o português e a gente vai falar assim, Deus se arrependeu, Deus se arrepende. Mas a palavra que o tradutor, ele mais identificou, que ficaria mais próximo do sentido, foi arrependimento. O original diz que é mudar de atitude diante de uma situação. E aí a gente entra num conceito de antropopatia, uma palavra que não precisa entrar em detalhes dela. Mas a antropopatia, ou a linguagem antropopática, é quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos. Para quê? Para ficar mais fácil de nós entendermos qual foi o comportamento, qual foi a ação, o que Deus recebeu. Por exemplo, uma pessoa irada, ela tem um descontrole emocional.
Uma pessoa irada está emocionalmente afetada. E a Bíblia diz que Deus ira. Deus, ele não tem inteligência emocional? Deus, ele é um desequilibrado? Não. Mas é colocado um sentimento, uma ação humana para aquele comportamento, para que a gente possa assimilar melhor. Então, quando você ver alguma palavra assim que te der dúvida, será que Deus se arrependeu? Será que Deus... Procura no original. Pode ser que o autor quis fazer isso, colocar uma linguagem antropopática para que facilitasse o nosso entendimento. Gênesis 6:13. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Eu fiz também questão de destacar aqui a palavra arca e colocar qual que é a tradução dela no hebraico. A palavra é tevá. E tevá não representa um barco, uma embarcação, um navio, um meio de transporte fluvial. A palavra tevá significa recipiente de proteção. Ela só aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui com Noé e com Moisés, quando ele é colocado num cesto. Aquele cesto também foi chamado de tevá, de um recipiente de proteção. Então, de agora até o final dessa ministração, todas as vezes que eu falar a arca, eu gostaria que você compreendesse isso. Não é um barco, é um recipiente de proteção. Segundo Pedro 2:5, só a parte B. Mas Deus guardou Noé, que era um pregoeiro da justiça. Os estudiosos, os teólogos, eles não têm uma data definida de quanto tempo demorou para construir a arca, mas estima-se que entre 50 a 100 anos. Deus tinha dado uma ordem para Noé: Noé, constrói um recipiente de proteção. E ele começou a trabalhar nisso durante entre 50 e a 100 anos. Vamos considerar que seja 100 anos. 100 anos trabalhando, construindo um recipiente de proteção para a casa dele, para a família dele. A Bíblia não diz que a arca foi criada para todos os homens. Ela também não diz que se alguém se arrependesse, não poderia entrar. Mas quando Deus deu uma ordem, Ele diz: construam uma arca para a sua família. Construam um recipiente de proteção para a sua casa. 50 anos trabalhando, mas ele não só trabalhou, além de trabalhar, trabalhava e pregava, trabalhava e pregava, cuidava da casa e cuidava da igreja, cuidava das coisas internas lá da família, mas também vinha e pregava a palavra, cuidava dos irmãos, discipulava, visitava, fazia Obed-edom, ia de casa em casa. Noé, durante 100 anos, construiu o recipiente e apregoou a palavra do Senhor. Até que chegou o dia, Gênesis 7:1, só a parte A do versículo. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família. Veja bem, nós tivemos um batismo aqui, recentemente. Eu não sei quantas pessoas que já foram batizadas esse ano, e foram bastante pessoas. Quantas pessoas entraram na igreja, gostaram do convívio com os irmãos, da comunhão com os irmãos, sentiram a presença do Senhor aqui e permaneceram. Hoje à noite nós vamos ter a apresentação de novos membros, e muitos novos membros. E a cada dia o Senhor tem acrescentado a essa obra vidas.
Ele tem trago pessoas e as pessoas têm permanecido aqui na presença. Os pastores pregam, dedicam a vida, pregam no altar e fora do altar, acho que mais fora do altar do que aqui no altar. E Deus tem honrado eles com vidas. Noé pregou 100 anos e não ganhou uma alma para Deus. Já pensou isso? 100 anos apregoando o juízo, e ninguém aceitou o conselho de Noé. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele: eu vou trazer juízo na terra, mas você e a sua família será salva. O título dessa mensagem é Quando um Pai Anda com Deus. Noé andava com Deus. Você e eu precisamos andar com Deus, porque aí nós vamos ouvir do Senhor: construa um recipiente de proteção para a sua casa, para a sua família. Deus então, passado-se o tempo, entra na arca com a sua família. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a sua esposa, com seus filhos Sem, Cã e Jafé, e com as esposas de Sem, Cã e Jafé. 8 pessoas entraram na arca. De toda a humanidade que tinha, 8 pessoas entraram na arca. E aqui eu quero, enquanto eu estava preparando esse estudo, eu lembrei do Isaac e do Israel. O Israel fez 6 anos no mês passado. Se Deus permitir, quinta-feira agora, o Isaac faz 10 anos. E se eu falo com eles assim, vai, eles vão. Se eu falo, vem, eles vêm. Mas eu sei que vai chegar um dia em que eles tomarão as próprias decisões, seguirão o próprio caminho, da mesma forma que eu fiz com os meus pais. Eu quis construir a minha vida, você também construiu a sua vida, você largou os seus pais e foi construir a sua vida. Eles farão isso também. Mas que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê graça, para que nós possamos construir um recipiente de proteção para a nossa família, para que quando eles crescerem e já forem donos da vida deles, já tiverem as suas esposas, os seus esposos, quando eles já forem maduros e tiverem a família, eles permaneçam dentro da arca. Não era criança que Noé estava falando, olha, entra na arca. Ontem a pastora Marta Mendes ministrou aqui na segunda parte a respeito de filiação, pais e filhos. Eu tenho para mim que filho de crente não é crentinho, filho de pastor não vai ser pastorzinho. Nós precisamos, não vai ser naturalmente, corrigir. Como nós fomos ministrados ontem, quem é que vai ensinar a Bíblia para os meus filhos? O pessoal da Sementes do Reino? Dos conectados? São eles que vão ensinar? A responsabilidade de apresentar Deus para os meus filhos é minha, é da Ariane. Nós somos os responsáveis por isso. Você, pai, é responsável por levar a sua casa aos pés do Senhor. Por isso que quando um pai anda com Deus, ele cria esse recipiente de proteção para a família. E por que eu disse que filho de pastor não vai ser pastor, filho de profeta não é profeta? A gente tem um exemplo de Samuel. Samuel foi um excelente rei, um excelente profeta. Ungiu o rei Saul, destituiu Saul, ungiu Davi, o maior rei que já houve em Israel.
Mas e os filhos? Os filhos acabaram desgraçando a nação de Israel por atitudes erradas. Olha o rei Ezequias. Para mim, depois de Davi, Ezequias foi o maior rei que Israel teve. Ontem até a pastora citou ele aqui. Um homem justo, um homem íntegro, que andava com Deus, mas que teve o filho que foi tido como o pior rei de Israel, a ponto de darem testemunho dele, que por onde ele passava, na rua, ficava um mar de sangue, de tamanha perversidade. Por isso, meu amado, o simples fato de nós virmos à igreja não garante que os nossos filhos vão aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Nós precisamos apresentar isso, e é papel do pai que anda com Deus, daquele que anda com Deus, fazer com que quando os filhos forem velhos, tiverem já autoridade, autonomia para cuidar da vida, que eles também entrem na mesma arca que você construiu, no mesmo recipiente de proteção. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Amém? Em 1990, teve um movimento lá nos Estados Unidos, The Privacy, acho que é The Privacy Keeper, agora eu não vou lembrar. Mas desse movimento saiu um livro, chamado The Privacy Keeper at Work. Esse era um movimento que ele chegou a ter mais de 1 milhão de homens reunidos nos eventos dele. Eles tratavam com homens, para que homens fossem verdadeiros líderes, verdadeiros sacerdotes, que eles andassem com Deus e conduzissem a sua família até o ambiente de proteção, o recipiente de proteção. E nesse livro, na página 111, eles colocam uma estatística de probabilidade de conversão da família a partir daquele que aceita Jesus primeiro. Então, se os filhos aceitam Jesus primeiro, a probabilidade da família se converter, 3,5%. Se a esposa aceita, 17%. Agora, quando um pai, que hoje vai receber honra, que hoje vai receber presentes, adulos, mesmo que seja comprado com seu próprio dinheiro, mas a esses homens que andam com Deus, a probabilidade da sua casa entrar no recipiente de proteção chega a ser quase de 100%. Homens, pais, andem com Deus, construam um recipiente de proteção para a sua família, entre com eles. Gênesis 7,16, só a parte B. Então, o Senhor fechou a porta. Deus falou: Noé, entra para a arca. Então o Senhor fecha a porta. Eles passaram 1 ano e 10 dias. A Bíblia diz que eles entraram no dia 17 do 2º mês, está lá em Gênesis 7,11. E que eles saíram da arca no dia 27 do 2º mês, está em Gênesis 8, 14 e 16. Ao todo, 1 ano e 10 dias dentro da arca. Nesse período, Deus trouxe juízo na terra, mas preservou aquela família em que o pai andava com Deus. Gênesis 8:15. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ofereceu como holocausto alguns dos animais e aves puros que ele tinha colocado na arca. Quantos pais não erguem um altar ao Senhor,
dentro da sua casa, na sua família. Quantos pais não sabem nem qual que é a cor da voz do pai dele quando ele ora? Quantos filhos nunca viram um pai orar? Um pai se ajoelhar, erguer um altar em casa? Aquele homem que andava com Deus fazia isso diante dos filhos dele, diante da família dele. Então Deus disse a Noé e a seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês e seus descendentes. Ontem foi ministrado isso aqui, hoje foi falado também de manhã. Aquele que anda com Deus, que constrói um local, um recipiente de proteção para a sua família, acha a graça do Senhor, e essa graça alcança não só a ele, mas os seus descendentes. O que nós estamos fazendo hoje vai reverberar nas gerações futuras. Eu comentei na palavra passada aqui, no domingo passado, que eu estava lendo uma certidão de óbito de parentes nossos, e eu vi ali o nome do meu bisavô. Eu não faço a menor ideia de quem foi ele, era da roça, a gente não tem nem como montar uma árvore genealógica para poder achar. Eu não sei o que ele fez, mas eu sei que o que ele fez produziu o que nós estamos vivendo hoje. E o que eu estou fazendo vai reverberar nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos, e assim até 1000 gerações, porque Deus diz que aqueles que andam com o Senhor, Ele visita até 1000 gerações. Então eu quero que as 1000 gerações que vierem, todas as que vierem, a partir de mim, dos meus filhos, sejam abençoadas. E o que eu estou fazendo para isso? É igual a Marta Mendes falou ontem, né? Eu quero ficar rica. O que eu estou fazendo para isso? Nada. Eu quero que a minha descendência seja abençoada. E o que eu estou fazendo para isso? Buscando andar com Deus. A maior vitória de Noé não foi construir a arca, foi entrar nela com toda a sua família. Não era só construir, não era só pregar, não era só vir no altar e fazer louvor, não era só servir na igreja, até em partes que não tem destaque aqui na frente, mas foi entrar com a família no local de proteção aonde Deus colocou. A família de Noé estava exatamente onde Deus quis que ela estivesse. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa família. Será que a minha família está onde Deus quer que ela esteja? E o que eu, como pai, estou fazendo? Para encerrar, nós vamos ler 4 textos. O primeiro está em Mateus capítulo 24, 37, e é um recado de Jesus. Aqui são palavras de Jesus para você e para mim. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Você vai usar isso hoje? Bruno, eu, Gilvan. Assim vai acontecer na vinda de Cristo. A gente tem tanta coisa para fazer, tanta conta para pagar, tanto patrimônio para construir, tanto filho para pôr para estudar. Nós temos tanta coisa por fazer. E o que Jesus está dizendo: tomem cuidado, porque nos dias de Noé, Noé estava preocupado em construir o recipiente de proteção para a família. Mas as pessoas não viram.
E a palavra do Senhor diz que Jesus ele está por vir, e quando ele vier, será como um ladrão na noite. E nós vamos precisar estar vigilantes. E o último texto é o de Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movidos por santo temor, é o tema da ministração desse mês, inspirado divinamente, orientado por Deus, temeu, mesmo não vendo, temeu por fé, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo, largou o mundo e tornou-se um herdeiro da justiça que vem da fé. Quando um homem anda com Deus, ele leva a sua família a um lugar exatamente onde Deus quer que esteja, um lugar de proteção.